Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 16. Mateus 5, de 13 a 16. O tema dessa noite que eu gostaria de conversar com os irmãos é influência do cristão. As crianças até 11 anos, se você quiser subir, lá em cima vai ter uma programação super legal para você, que você fique à vontade. Mateus 5, de 13 a 16. Eu vou ler na nova versão transformadora. A palavra do Senhor nos fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez. Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la num cesto. Pelo contrário, ela deve ser colocada num pedestal, onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e nós queremos nessa noite, Pai, que o Senhor fale através dos nossos corações. Sabemos de como está a nossa sociedade, nós entendemos quão devastado está esse mundo, e nós queremos entender e receber do Senhor capacidade para influenciar a nossa sociedade. E através do sal, através do nosso sal, através da luz, que é reflexo do Senhor, que brilhe dentro de nós e que possamos fazer diferença. Que o Senhor nos fale, que realmente seja uma palavra vinda do Senhor para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, ele está inserido no Sermão do Monte. Sermão do Monte, Jesus, quando habitou na terra, ele subiu a uma montanha com os seus discípulos, com a multidão, e ali ensinou algumas coisas. E ele começa ensinando sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São os felizes. Felizes são aqueles que têm coração puro, pois verão a Deus. Eu quero ler com os irmãos também algumas bem-aventuranças, que vai ser bem interessante. Se você caminhar um pouquinho antes do versículo que nós lemos, tem o versículo 8. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Olha só, felizes são vocês quando por minha causa sofrem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Jesus, através do Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, e através dessa metáfora que ele fala sobre o sal e sobre a luz, ele quer enfatizar a necessidade do cristão ser influência. E aqui tem que ser influência positiva para esse mundo, para o nosso mundo, para a nossa sociedade. E como nós devemos agir? Que influência é essa que nós, como cristãos, como sal, como luz, podemos agir na nossa sociedade? E aí que entra o sal e a luz. Creio que todas as casas há sal e há luz. Por mais humilde que seja, por mais pequena, por mais afastado, por mais zona rural, vai existir sal e vai existir luz. Talvez não seja uma luz elétrica, talvez seja uma vela, talvez seja um candelabro, não sei, mas algum tipo de iluminação ela vai ter. E é exatamente isso, e é exatamente por isso que Jesus ele usa o sal e a luz, porque é algo super comum, e é isso que nós vamos meditar nessa noite. Nós somos o sal da terra. E aqui eu quero deixar já um alerta para você. Jesus, quando ele disse isso, ele não falou para você, você pode ser sal. Jesus ele fez uma afirmação para você. Vós sois. Nós não temos opção. Nós devemos ser
o sal da terra. O sal, ele, no mundo antigo, ele tinha um valor muito alto. No Império Romano, o valor do sal, de 1 quilo de sal, muitas vezes era equivalente a 1 quilo de ouro. Aí você está pensando na sua cabeça aí, falei, uau, tenho 3 quilos de ouro guardado na minha despensa, né? Mas isso foi no Império Romano. Agora já não tem tanto valor assim. Tanto é que quando a gente faz arrecadação social, 1 quilo de alimento não perecível, muitas vezes as pessoas colocam lá, menos sal, né? Então o sal ele perdeu esse valor. Mas mesmo assim o sal tem uma importância muito grande. E hoje em dia a gente utiliza o sal com algumas funções. E a primeira função, que é o mais comum para nós, o sal ele dá sabor. Você já comeu uma comida sem sal? Ela é insossa, ela é sem graça. E quando você vai no cardiologista, ele fala, olha, seu peso está acima, tem que dar aquela controlada no refrigerante e no sal. Aí você chega em casa, vai comer aquele filé de frango, né? Tem que ser o franguinho, a carne branca. Aí você enche de tempero, para tentar dar aquela camuflada. Mas mesmo assim não dá o sabor que o sal dá. O sal ele realça, o sal ele dá vida ao alimento. E ontem à noite nós fizemos um teste bem legal com o pessoal do Atos 29. Antes do culto nós distribuímos batata frita. E tinham 3 tipos de batata frita. A batata frita sem sal, a batata frita com sal no padrão normal, e a batata frita regada com sal, misturada, era praticamente sal e batata. E foi muito legal ver os rostos de como, uau, uns estavam, normal. Outros estavam felizes, agora tinha uns irmãos que deu dó, né? E eles, tá bom? Tá bom. Mas estava realmente super salgado e ficaram com sede e tiveram que me aguentar 1 hora falando antes de beber água. Mas o sal, ele tem esse poder de dar sabor. Mas também a gente tem que aprender com esse lance da batata frita, que nós temos que dosar o tanto de sabor que nós damos. O nosso sabor, ele não deve ser mais forte do que o alimento. A gente tem que realçar. A presença do cristão no ambiente, sim, deve fazer diferença. Mas a nossa presença, ela deve ser agradável. Ela não deve ser um negócio que quer colocar a gente para fora. Assim como as pessoas que comeram a batata frita ontem super salgada, queriam tirar aquela batata da hora na boca. A nossa presença como cristão, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, ela deve dar um sabor especial. Uma outra função do sal, e aqui é por isso que o sal era valioso antigamente, porque antigamente não existia uma coisa chamada refrigerador, não existia uma coisa chamada freezer. E como não existia freezer e nem refrigerador, com certeza não existia ar-condicionado. Imagine que dureza que era, viver sem refrigerador, sem freezer e sem ar-condicionado. Principalmente porque eles não tinham como conservar os alimentos frescos. Imagine uma caça, você mata um super elefante, você coloca lá um pedaço de carne para tudo quanto é lado do elefante. O que você faz? Come tudo de uma vez? Teriam que fazer, mas aí o que eles colocavam? Eles colocavam sal para conservar essa carne. E é da mesma forma que hoje eles fazem ainda com a carne do Nordeste, né, seu Zé? O jabá, a carne seca, o bacalhau de Portugal, né? Então você salga, você conserva aquela carne, você evita que ela apodreça para poder usar. E nós, como cristãos, também temos essa função. Jesus falou que o mundo é do maligno, o mundo está no maligno. E a nossa função como cristão é evitar que o mundo apodreça. O nosso sal, a salinidade que há dentro de nós, ele deve ser um antisséptico para o mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal. E é triste pensar que hoje, como igreja brasileira, já somos, segundo o último censo, mais de 25% da população brasileira. Nós temos um país que sofre com a moralidade cada vez mais baixa ou os padrões morais cada vez mais inexistentes. Esse é um desafio para nós.
essa reflexão eu fiz em cima de um livro de um autor chamado John Stott. O livro chama Contra a Cultura Cristã. Ele trata sobre o Sermão do Monte. E tem uma frase que ele falou, que talvez não dê muito para você ler, mas eu vou tentar ler aqui para você. Os cristãos, eles foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar este processo de podridão. Deus pretende que penetramos no mundo. O sal cristão não deve ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é de sermos esfregados na comunidade secular, como sal é esfregado na carne para impedir que ela apodreça. A minha oração nessa noite é que você seja esfregado nesse mundo, para que o mundo apodreça e o mundo conheça realmente o poder que há no nome de Jesus. Uma terceira função do sal, o sal, ele está ligado à pureza. Eu trouxe um pouco de sal aqui para vocês verem. Creio que todo mundo já viu, né? Mas o sal, ele é branquinho, o sal, ele é brilhante. No tempo do Império Romano, eles falavam que o sal ele era puro, justamente por vir de dois itens, de duas coisas também puras, que era o sol e que era o mar. Isso também deve ser exemplo para nós. Como eu falei agora há pouco, nós vivemos numa sociedade onde os padrões morais estão cada vez menores. E o que eu quero dizer com isso? A gente cada vez acha as coisas mais normais, né? Então, o sexo antes do casamento é normal. A infidelidade dentro do casamento também é normal. Agora já se fala até de uso de drogas socialmente. E muitas vezes a gente vai encarando isso como normal, né? E outras coisas, talvez mais simples. Talvez quando você assiste uma propaganda, ou um filme, ou um vídeo na internet que aparece uma cena mais quente, ou talvez quando você está numa roda de amigos e começa uma piada com um cunho que você sabe que não vai ser legal. Isso é moralidade, isso é moral. E cada vez mais as coisas, a influência do mundo tem influenciado as nossas vidas como cristãos. Há uma frase também do Scott que fala o seguinte: às vezes os padrões de uma comunidade afrouxam-se por uma falta explícita do protesto cristão. É isso que é exatamente o que eu acabei de falar agora. A gente vai achando as coisas normais. E cada vez mais normais. É normal. É normal. E com isso, o mundo vai ficando cada vez mais podre. E com isso, a sociedade cada vez mais vai se afundando. Lá em Tiago 1:27, a segunda parte do versículo, Jesus fala que nós devemos tomar cuidado com o mundo. Não se deixe corromper pelo mundo. E é exatamente isso. Nós vivemos nesse mundo. Nós não temos como sair deste mundo. E o mundo não pode influenciar a nossa vida. É ao contrário, nós que temos que influenciar o mundo. Qual é a eficácia do sal? O sal é um componente químico chamado cloreto de sódio. Quimicamente, eu tentei discutir com um físico ontem, mas não deu muito certo, né? Física não tem muito a ver com química. Mas o componente químico, cloreto de sódio, ele é muito estável. Ele é bem resistente a outros ataques. Mas como qualquer outro tipo de componente, ele também pode ser... ele pode também ser contaminado por outros itens. E com a contaminação, com a mistura de dois componentes, ele pode ser... Essa reação entre o cloreto de sódio e o outro componente pode ser perigoso, pode ser inútil. O que é ser inútil? Não acontecer nada. Como pode ser totalmente devastador para o cloreto. O que é devastador para ele? Ele simplesmente vai perder o poder de salinidade dele. Ou seja, ele não vai servir mais para salgar. Não sei se você sabe, mas vários adubos, vários fertilizantes, eles usam o sal. E dependendo da contaminação que há no cloreto de sódio, nem mais para adubo, nem mais para sal, o cloreto de sódio pode ser usado. Agora, imagine você, um sal que não salga. Para que serve?
Nos tempos de Jesus, tinha um pó que eles chamavam de sal, provavelmente eles retiravam ao redor do Mar Morto, que sim, ele tinha cloreto de sódio, mas o cloreto de sódio ele era o primeiro componente a se dissolver. Então, quando era utilizado, o cloreto de sódio dissolvia e ainda restava mais um pó branco. Mas aquele pó branco ele não tinha poder nenhum, ele não tinha salinidade, ele não dava sabor ao alimento, ele não conservava a carne. Para que servia aquele pó? Para exatamente nada. E é por isso que Jesus, quando ele fala no versículo 13, no final do versículo 13, é possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Tem um teólogo escocês chamado Alexandre Balmer Bruce. Ele fala assim: que decadência de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas. Querido, não perca sua salinidade. Não deixa o seu cloreto de sódio ser contaminado por esse mundo que jaz no maligno. Pelo contrário, use a sua salinidade, use o seu sal para influenciar esse mundo. Jesus, continuando o trecho, continuando os versículos, ele fala sobre a luz do mundo. Do que adianta a gente impedir que a sociedade apodreça se a gente não vai colocar essa sociedade no caminho certo? E é exatamente aí que entra a luz. Os seres humanos decaídos, eles precisam muito mais do que a continuidade ou do empecilho da podridão. A gente precisa colocar a regeneração que é realizada através do Evangelho. E aí que entra a nossa segunda vocação, que é ser luz. Nós somos chamados para ser luz. Eu queria pedir para os diáconos já começarem a pensar em apagar a luz, mas antes eu queria fazer um teste com vocês. Lembra que eu falei que eu tinha sal aqui, né? Querido, o seu sal, ele vai fazer muita diferença. A sua luz também vai fazer muita diferença. Olha que legal. O sal, quando colocado em contato com a água, ele passou a ser um condutor. E olha essa luz. A gente tem uma luz até que relativamente pequena. É uma luz de 40 watts. Ela é 220, que está ligada no 110. Então ela é bem baixinha, é 20 watts apenas. E olha a diferença que ela está fazendo no nosso ambiente. Eu consigo ver o Cari, consigo ver o Eduardo, consigo ver o Paulo. Provavelmente você está me vendo também. A sua luz, ela vai fazer diferença. A sua luz, ela vai brilhar. O importante é que essa luz esteja à mostra. Irmãos, podem acender. Muito obrigado. E aqui é a primeira coisa que eu quero falar para você. A sua luz tem que estar à mostra. Não adianta eu pegar essa luz e colocar dentro de uma caixa, ou tampar ela com vidro, ou com um pano. Ela vai continuar sendo luz, ela vai continuar irradiando luminosidade, mas não vai adiantar nada. Quem vai ver? E a luz, dentro das Escrituras, ela tem uma importância muito, muito grande. 1 João 1,5, Deus é luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, lá em Isaías 9,2, sobre a vinda de Jesus. Luz para os gentios. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Primeira função da luz. A luz serve para iluminar, a luz deve ser vista. E aqui eu lembro de uma época de adolescente em que a gente falava muito, bom, primeira coisa, você quer ser a luz? Brilhe. Não seja o agente 007. O que era o agente 007?
Era o crente durante o final de semana, né? Então, nos jovens, nos adolescentes, no domingo, levantava a mão, louvava, mas saía daqui depois que acabasse o Fantástico, se vestia como 007 e durante a semana ninguém sabia que o rapaz era crente. Que luz que você está fazendo? Que luz que você está refletindo? Lembre-se sempre que a gente reflete a luz que está em Cristo. Não seja um agente 007. Use sua luz. Talvez você considere sua luz pequena, mas saiba que a sua luz pode iluminar o caminho de alguém que está em trevas. E é exatamente isso. A luz, ela dissipa trevas. Olha o tamanho da nossa igreja. Temos uma igreja muito grande. E ela foi iluminada com uma luz bem pequena, talvez equivalente a 0,002% do tamanho do espaço físico que nós estamos. A luz, ela dissipa trevas. E Jesus falou que o mundo está em trevas. Onde há trevas, não há luz. Onde há luz, não há trevas. E não importa o tamanho da sua luz. Isso eu sempre lembro daquela música, Minha Pequena Luz. Que a sua pequena luz possa brilhar. A luz, ela também nos avisa dos perigos que nós temos. Sabe, quando você passa numa linha do trem, tem lá a luzinha piscando, ou quando você passa em alguma obra, tem sempre algum tipo de luz, e é o mesmo tipo de luz que você pode ser para as outras pessoas. A luz, ela é um guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E a luz, ela deve brilhar no mundo. Jesus deixou bem claro para nós, que nós somos a luz do mundo. Eu não sei se você vai achar em alguma versão, com certeza você não vai achar nenhuma versão falando vocês são a luz da igreja. Vocês são a luz do mundo. Nós vivemos no mundo. Nós vivemos a nossa sociedade, vivemos entre amigos, vivemos num âmbito de trabalho, de faculdade, de escola, e é lá que a nossa luz tem que brilhar. Não é dentro da igreja, não é dentro das quatro paredes, é no mundo. É no mundo que há trevas, é no mundo que a podridão está corroendo os padrões de moral da comunidade, da sociedade. E é essa luz que deve brilhar, a luz deve brilhar no mundo. Vós sois a luz do mundo. Com o resultado da luz, nós temos duas coisas. Primeiro, que os outros podem ver as nossas boas obras. Jesus, ele esclarece que as nossas boas obras são essa luz. E a expressão de boas obras, ela reflete tudo aquilo que nós, como cristãos, falamos e tudo aquilo que nós, como cristãos, fazemos. Ou seja, é o nosso testemunho de vida. E o testemunho de vida, o seu testemunho, ele está ativo 24 horas por dia. Seja no momento que você está dormindo, que você está acordado, que você está trabalhando, que você está no trânsito, que você está no balcão da padaria, você está dando um testemunho. E essa semana, quando eu estava preparando a mensagem, quando eu preparei a mensagem, eu fui em uma pizzaria, que geralmente a pizza fica pronta em 15 minutos. E naquele dia, a pizza ficou pronta em 55 minutos. E eu lembrei sobre o testemunho. E eu me mantive calmo. Calmo, sereno. E é difícil. Você sabe que um gordinho com fome, ele não é uma pessoa tão tranquila, né? Ele já fica um pouco mais inquieto. Ainda mais quando você vê algumas pizzas saindo antes da sua, que chegaram depois de você, né? Mas eu mantive todas. E eu vi que eles estavam com problemas lá. É uma rede nova que chegou aqui em Valinhos. Estava uma confusão. E aguardei. Não vou falar para vocês que eu aguardei sorridente, né, com aquele sorriso no rosto, mas eu aguardei sem reclamar, só simplesmente esperando. E quando a balconista veio me entregar a pizza, ela falou: olha,
obrigado, viu, porque você não ficou enchendo o nosso saco, não viu que a gente estava tudo bagunçado aqui. Obrigado pela sua paciência, e eu vi que você esperou bastante, e tomara que a pizza ainda esteja quente. Porque aí eu descobri que a minha pizza já estava pronta há um tempo já, e ela ficou esperando lá atrás. Mas eu lembrei disso, eu lembrei desse trecho, de como o nosso testemunho é importante. Talvez eu podia ter rodado a baiana lá, ter descido, eu quero a minha pizza, eu já paguei, não vou, estou com fome, né? Mas qual seria meu testemunho? O que eu ia trazer para aquela pessoa? Só ia me queimar, né? E pensando nisso também, ontem até falei com os jovens, há áreas dentro das nossas vidas que a gente sabe que a gente falha, que o nosso testemunho ainda precisa de um ajuste mais fino. E eu compartilhei com eles ontem. Esse ajuste mais fino que ainda eu preciso dentro de mim é no trânsito. Eu sou um cara, eu gosto de andar no limite, né? Então a via é 60, eu ando a 60. E quando tem duas faixas, eu acho que as pessoas deviam andar a 60 na faixa da esquerda, né? Você quer andar a 20, anda na direita, né? E às vezes eu me exalto um pouco no trânsito. Realmente, eu sei que eu peco. Eu não estou de xingar ninguém, não. Mas o irar-se é na nossa cabeça. Quando a gente se ira, quando a gente fica nervoso, às vezes peca simplesmente por pensar. Talvez nem saiu da nossa boca, mas só o nosso pensamento. E é algo que isso eu tenho que me controlar ainda. Provavelmente em você sabe algo que ainda você precisa melhorar no seu testemunho. Que essa mensagem também sirva para você refletir aquilo que você pode ainda mudar, pode ainda melhorar, pode ainda fazer que a luz que há dentro de você reflita ainda mais a luz de Cristo. E nessa noite, eu quero deixar para vocês 3 desafios. O primeiro desafio deles, e que a gente tem que entender, a gente tem que compreender, e a gente tem que colocar em prática, é que há uma grande diferença entre cristãos, não cristãos, igreja e o mundo. Há uma tendência na nossa sociedade de deixar todo mundo no mesmo patamar. Cristãos com não cristãos, igreja com o mundo. A partir do momento que isso ocorre, a gente não faz nem bem para a igreja, nem bem para o mundo. Jesus nos chama para ser diferentes. Jesus disse que nós somos tão diferentes quanto a luz e quanto a trevas, que somos tão diferentes quanto o sal e quanto a deteriorização. E esse é o tema básico do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele foi elaborado na preposição que os cristãos, por natureza, são diferentes. E na realidade, é a prática que nos vai fazer diferentes. Na realidade, é a prática da igreja fazer diferença na sociedade, é que nós vamos tirar a podridão que há dentro da nossa sociedade, que há dentro do nosso mundo. Um segundo desafio que quero deixar para você nessa noite. Nós temos que aceitar a nossa responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. Se nós olharmos a metáfora, essa metáfora do sal, a metáfora da luz, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, se nós pegarmos no original, em grego, nós vamos ver que é vocês, tão somente vocês. Essa responsabilidade é nossa e tão somente nossa. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Por isso nós não podemos falhar para qual o chamado que nós fomos incumbidos pelo Senhor Jesus, de ser sal e de ser luz. Nós temos Jesus Cristo, seu evangelho, seus ideais e seu poder. E Jesus Cristo é todo o sal e toda a luz que o mundo precisa. Mas
precisamos ter o sal em nós mesmos. E devemos deixar que a nossa luz, que é reflexo da luz de Cristo. Lembra que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Estamos tendo a mesma função de Jesus. A luz de Jesus refletida em nós é o que traz o evangelho para a comunidade, para a sociedade, para o mundo no qual nós vivemos. E nosso terceiro desafio é considerar que nós temos uma responsabilidade cristã sendo duplas. Imagine você que nós temos um pedaço de carne. Eu não sei se você conhece, mas quando eu era criança, meu pai ia no açougue, ele comprava um bifão chamado Capitão. Parece que são 4 tipos de carne num bife só. É um bife, irmãos, é gordinho falando de comida até dá água na boca, né? Mas é um negócio maravilhoso, lindo, gordo, assim, ó, gostoso, maravilhoso. Ó, deu água na boca. O que acontece com esse pedaço de bife? Ele pode ser lindo, maravilhoso, mas se a gente deixar ele, se simplesmente deixarmos ele fora da geladeira, ao relento, e deixarmos ele a ver navios, ele vai começar a apodrecer, ele vai começar a cheirar mal. Porque o que ele pode fazer para impedir a podridão que já está dentro dele? Nada. Agora imagine você, esse mesmo bife, lindo, maravilhoso, com a gordurinha ali do lado, e eu coloco o copo de sal do lado desse bife. O que acontece? A mesma coisa. Ele vai apodrecer do mesmo jeito, porque o sal está fora, o sal ainda não está dentro dele. É exatamente isso que eu quero deixar para você nessa noite. A sua responsabilidade é pegar esse sal e esfregar na carne. Não adianta nada você ser sal aqui dentro da igreja. Não adianta nada você ser luz aqui dentro da igreja. É a comunidade, a sociedade, é o mundo. Talvez sejam os seus familiares. Talvez seja a sua companheiro de trabalho. Aquela colega que senta do seu lado todos os dias. Talvez ela esteja apodrecendo. E é o sal que está dentro de você que precisa ser esfregado nela. É a luz que você reflete, a luz que você reflete de Cristo, que precisa iluminar as trevas que há nela. Nós, como cristãos, deveríamos ser mais corajosos. E aqui eu fiquei pensando de novo falar de comida, irmãos. Desculpa, mas de novo vou falar da pizza. Eu lembrei desse fato, porque realmente eu vi um negócio lá, realmente o pessoal estava brigando, quase saindo no tapa. E eu vi que o meu testemunho ali talvez poderia ser até um pouco melhor. Nós deveríamos ter mais coragem de falar de Jesus e de pregar realmente sobre Deus. Talvez naquele momento que a mulher falou, obrigado por ter esperado, tal. Eu devia ter lascado o evangelho na mulher. Talvez era isso que ela estava precisando. Talvez era isso que ela estava querendo. Mas o medo ou a vergonha, muitas vezes, cobre um pouquinho a nossa luz. Irmãos, não deixa a sua luz cobrir. Tira isso, tira o medo. E realmente isso também é para mim. Que Deus realmente tire o medo da nossa luz brilhar nesse mundo. Que realmente Jesus tire a nossa vergonha, que tire todo o empecilho, para que o evangelho seja proclamado, para que as pessoas que estão em trevas, elas possam ver a luz que é Jesus. Em nenhum lugar na Bíblia você vai achar que Jesus nos chamou para ser o mel do mundo. O mel é doce, o mel é gostosinho, e o sal ele arde. A minha avó, como toda vó, né? Salmoura para ela servia para tudo. Ralou o joelho? Salmoura. Tá com problema no fígado? Salmoura. Infecção de dente? Salmoura. Tá caindo o cabelo? Salmoura. Tudo era salmoura para minha avó. E meu pai ainda pegou um pouquinho disso também. E eu lembro uma vez que eu estava andando de bicicleta, eu ralei tudo aqui. Meus pais não estavam, minha avó não achou o metiolate. Eu expliquei para os jovens ontem o que era metiolate, né?
essa geração é uma geração Nutella, né? Você passa aquele sprayzinho, nem sente nada, né? Na minha época, eu torcia para passar o mercúrio, né? O laranjinha lá, porque o mercúrio não ardia muito, mas o metiolate, a gente uivava de dor, né? Mas eu descobri algo que era equivalente ao metiolate, a salmoura da avó. E eu lembro que quando eu caí, quando eu ralei o joelho, a minha avó chegou, não tem problema, a gente vai limpar isso daí. Estava tudo sujo, um pouco de cimento, um pouco de terra e tal. A avó fez a salmoura lá, com sal, vinagre, água e sei lá mais o que. E passou no joelho e na perna. Irmãos, eu vi a luz de Cristo naquele momento. Uau, como ardeu! Quase que eu vi estrelas. Mas limpou. Eu não fiquei com infecção. Eu não tive um problema de cicatrização. Depois ficou aquela casquinha, depois ficou aquela casquinha maior. E como boa criança a gente pega a casquinha aí e tira. E depois a casquinha veio de novo, né? E eu não peguei nenhum tipo de doença, nenhum tipo de infecção. O sal, ele tem esse poder. E o sal que nós somos, que Cristo nos falou que nós somos do mundo, nós também temos que falar a verdade. E é por isso que eu falei que na Bíblia não fala que nós somos o mel desse mundo. Muitas vezes a gente tem a tendência de falar só sobre um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, de misericórdia. E isso realmente é verdade. Nosso Deus é um Deus de amor, é de graça, é de misericórdia, mas nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso que nós temos que ser o sal. E para falar realmente dessa justiça, é para falar que a pessoa que não se entrega, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está condenada. Se nós só falarmos das coisas boas e deixarmos isso de lado, a gente não está falando o evangelho completo. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Essas duas responsabilidades, essa responsabilidade dupla, somos incumbidos, fomos convocados por Jesus. Para terminar, quero deixar uma frase com vocês. Então, as pessoas nos verão e verão nossas boas obras, e assim glorificarão a Deus, pois reconhecerão que, inevitavelmente, que é pela graça de Deus que nós somos assim. Que a nossa luz é a luz dele, e que as nossas obras são obras deles, feitas em nós, obras dele, feitas em nós e através de nós. Deste modo, louvarão a luz e não a lâmpada que transmite, e glorificarão ao nosso Pai que está no céu. Seja sal e luz. Salgue, que a sua salinidade não se perca, que o brilho da sua luz continue sendo sempre o reflexo da luz de Cristo. Com isso, você será abençoado, as pessoas serão salvas e o nosso Deus vai ser glorificado.